gente vai falar de cuidado com as mamas, com os seios, antes da gestação, durante a gestação, na amamentação e, claro, ao longo da nossa vida, a gente também tem que manter sempre os cuidados e vamos aprender a fazer o autoexame para detectar qualquer nódulo, qualquer carocinho no seio, e isso é prevenção do câncer de mama. Tem que aprender, a gente vai ensinar ao vivo. Claro que quem volta para falar sobre esse assunto, que eu estava com saudades, Dr. Domingos Mantelli, que é ginecologista obstetra. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado, bem? Carol. Tudo bem? Prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer é meu estar aqui mais uma vez. Para um assunto muito importante, porque às vezes a gente esquece, na gestação principalmente, tô preocupado se vai engordar, se não vai engordar, se o neném tá bem, se tá crescendo, e a gente esquece de um ponto importante, da mama, dos seios, o cuidado que a gente tem que ter com os seios, que são importantíssimos nessa fase, né, doutor? Muito importante, não só nessa fase, né? A vida inteira a mulher tem que cuidar da mama. E muitas vezes, exatamente pela gravidez, no momento da gravidez, como tem outro foco, né? Acaba esquecendo, deixando de lado uma coisa tão importante, né? Então vamos começar do início. Hidratar a mama no início dessa gestação, logo que a gente descobre aí, né, enfim, tá grávida, é importante. Como deve ser feita a hidratação da mama nesse início? Bom, a mama é super importante a hidratação pelo simples fato de você evitar as estrias. Tá. Porque com a gravidez a mama vai aumentar de volume, e ela vai aumentar muito de volume. Até por conta dos canalículos de leite que vão ficando mais túrgidos, as veias da mama se dilatam e ela aumenta o volume para poder ter leite, para poder amamentar. E isso acaba estirando as fibras de colágeno da mama e se elas se romperem, virão as tão indesejadas estrias. Né? Então, para evitar estrias... Para evitar as estrias... Hidratação. Hidratação, pelo menos 2 a 3 vezes ao dia. Tá. Massagens circulares na mama, evitando a região do mamilo e da areola. Era isso que eu ia te perguntar. Evitar, então, essa região. Evitar porque, teoricamente, até poderia, não que vá fazer mal, mas o nosso intuito durante o período da gestação é tirar um pouco a sensibilidade do mamilo, para que não dê problema na hora da amamentação, para evitar as rachaduras, aquelas fissuras e as dores na hora de amamentar. Então, principalmente quem tem pele muito clara, o mamilo muito claro, vale a pena a gente fazer um trabalho, vamos dizer assim, entre aspas, para calejar esse mamilo, para que na hora da amamentação não sintam dores ou não venha a ter essa tão temida fissura na mama. Né? As rachadurinhas falam que arde, que até para tomar banho é muito incômodo quando bate água. Né? E se a gente passar o hidratante, a gente não vai estar tirando a sensibilidade, a gente vai estar aumentando ainda mais a sensibilidade. Então a gente vai fazer uma coisa, vamos dizer assim, errada entre aspas. Então vale a pena, no período da gestação, não utilizar o hidratante no mamilo. Após a gestação, tudo bem, pode passar, isso não traz nenhum problema. Sem problemas. Sem problemas. Vamos então mostrar agora como a gente deve preparar essa mama para a amamentação. Tem algum preparo específico que a mulher deve realizar? E até já te pergunto, a partir de que semana, qual etapa da gestação é legal começar essa preparação dos mamilos? O ideal, se puder, antes mesmo de ficar grávida. Aproximadamente 3 meses antes já iniciar, porque quanto mais tempo, melhor. A gente vai fazer um trabalho com a bucha vegetal nesse mamilo, de preferência, 1 vez ao dia já está ótimo, durante 1 minutinho, você vai passar essa bucha vegetal no mamilo, obviamente sem machucar, porque vai ser uma coisa muito incômoda no começo, para ir tirando essa sensibilidade. Muitas vezes em casa, está sozinha com o marido, coloca uma blusa sem sutiã, deixa a mama, o mamilo raspando na blusa, na camiseta, alguma coisa assim, para ir tirando essa sensibilidade. Então são algumas técnicas que vale a pena. Se a mulher tiver com a mama muito grande, para evitar as estrias, que ela tem que usar um sutiã que segure a mama, um sutiã firme para que a mama não estique e não aumente os riscos das estrias, ela pode pegar um sutiã mais antigo e mais apertado e cortar a ponta, de forma que o mamilo fique exposto, que ele vai continuar raspando na roupa e, consequentemente, tirando a sensibilidade, e a mama vai estar segura também com o sutiã. Olha que bacana, isso eu não sabia. Dicas, doutor Domingos, mas vamos mostrar como pode ser então feito com a bucha? O que você prefere utilizar? Essa? Então, muito engraçadinha, vocês gostaram, menina? Essa é uma mama. Dá pra explicar bem. Que a gente pode mostrar. A bucha vegetal você vai passar na região do mamilo, na areola e no mamilo, preferencialmente movimentos circulares, e não mais do que 1 minuto. Não precisa mais do que isso. Não é esfregar, não, hein, gente? Não é esfregar, até pelo fato, se você já estiver grávida, o fato de você estimular muito o mamilo pode desencadear contrações. É isso que eu ia te perguntar. Então, assim, tem um limite, no máximo 1 minutinho. 1 minuto, uma coisa leve, né, de leve a moderada, e não esfregar, porque o estímulo do mamilo faz liberar a ocitocina, que é aquele hormônio que dá aquelas contrações no útero. Então a mulher pode, depois do estímulo, começar a sentir alguma cólica.
Entendi. Olha, perigoso. E se tiver alguma contraindicação, se ela no começo da gravidez tiver algum risco de sangramento genital, risco para abortamento, a gente suspende esse estímulo do mamilo, pelo menos durante esse período. Porque pode aumentar o risco. Porque pode aumentar o risco e vai aumentar as contrações. Tá. Agora, e para aquelas mulheres que têm o bico pequenininho, ou que quase não tem o bico? E aí, eu já ouvi, eu até vou contar, não sei qual a sua opinião, enfim, mas já ouvi de amiga e tal, que o médico tinha indicado cortar a pontinha de uma seringa, introduzir o bico e puxar para você fazer esse bico sair um pouco mais. É certo? É algo assim viável? Na verdade, viável mas é uma coisa muito incômoda, uma coisa que vai gerar dor. Acho que o ideal é a gente fazer sem dor. E qual a melhor maneira? Um sutiã mais apertado do que o normal, então de preferência um número abaixo ainda do que você está habituado a utilizar, para ele segurar a mama bem apertada, e você recorta do tamanho que somente o mamilo fique para fora. Consequentemente, ele vai apertar a mama e esse mamilo vai pular para fora. Então quem tem um mamilo invertido em grau moderado a leve, durante a gestação fazendo isso e dormindo com esse sutiã, a tendência desse mamilo sair é muito grande. E sem dor, totalmente indolor. Totalmente diferente de você fazer com a seringa ou qualquer meio de sucção, onde vai acabar machucando, vai causar dores. Quem tem próteses de silicone ou já fez a redução da mama, qual a relação com a amamentação, com a gestação, com os cuidados? E aí, o que acontece? Normalmente a prótese mamária não interfere, não há problema algum a mulher que tem uma prótese mamária de poder amamentar. Independente dessa prótese estar atrás do músculo ou na frente do músculo. Falam muito isso, né? Falam muito disso, mas a partir do momento que o cirurgião plástico tiver o cuidado de não lesar os ductos, não tem nenhum risco. Ela pode amamentar normalmente. Às vezes acontece do leite demorar um pouquinho mais para aparecer. Entendi. Então, geralmente, a pojadura, que nós chamamos, que é quando tem a descida do leite, que pode durar até 72 horas, numa mulher que tem uma prótese pode durar um pouquinho mais. Isso já é esperado, mas não interfere na mulher no ato de amamentar. Perfeito. Já a redução de mamas, normalmente há lesão, porque quem faz a redução de mamas, muitas vezes retiram-se as glândulas. E aí, isso prejudica a amamentação, ela muitas vezes pode não conseguir amamentar. Não é uma regra. Não é uma regra. Se a glândula mamária for preservada e os ductos estiverem preservados, ela tem sim chance de amamentar. Mas as chances são muito menores do que de quem tem prótese. Tá. Então, claro que nesse período tem que ter uma conversa com o médico, com o ginecologista. Exato. E, de repente, até com o cirurgião, né? Nesse pós-parto, né? Para ver se realmente algo ocorreu ali na cirurgia que não teve jeito, né? A opção de reduzir a mama, então, pode trazer. E não confundir, porque muitas vezes a mulher não consegue amamentar e vai acabar atribuindo isso à cirurgia que ela fez da mama previamente. Às vezes não, às vezes mesmo se ela não tivesse feito a cirurgia, talvez ela não conseguisse amamentar por outros fatores. Então tem que tomar cuidado para a gente não criar diagnósticos errados. Entendi. Legal, a gente só vai ter essa orientação conversando com o médico. Agora, tem um outro detalhe. Eu quero saber se é mito ou verdade que quando as mulheres ganham muitos seios na gravidez, é sinal que elas vão ter muito leite para amamentar. E aí, doutor? Todo mundo fala assim, nossa, o peito cresceu muito? Que ótimo, você vai ter muito leite. Normalmente sim, porque a mama crescer é um sinônimo de que ela está cheia de leite, que os ductos estão ali, que a rede venosa aumentou de volume, ou seja, está preparada para amamentar. Mas isso não é uma regra. A mulher ela pode ter um aumento das mamas e chegar na hora e não conseguir amamentar por outros motivos. Por exemplo, um bico invertido, uma dificuldade do bebê sugar, ela pode ter a mama grande e não conseguir amamentar. Não é uma regra. Também não é regra, até porque mulheres que têm a mama que permanecem do mesmo volume ou crescem muito pouco, muitas vezes consegue amamentar normalmente e tem bastante leite. Entendi. Então não é uma regra. A tendência é que sim, mas não é regra. E para as mulheres também que a mama não cresceu, não está crescendo tanto, também não se preocupem. Pode ser que não tenha relação. Exatamente, pode ser que não tenha relação alguma. Então não é nem mito e nem verdade. A gente continua assim. Depende. Depende. A expectativa tem que esperar nascer, tem que ver o que vai acontecer. Exatamente. Né, olha, chegou uma pergunta muito legal aqui da Gabriela. Gabi, um beijo para você. Estou amamentando e gostaria de saber como evitar a flacidez das mamas. Eu já emendo até com uma pergunta. É fato que depois de amamentar, aí 6 meses, 8 meses, tem muita gente que consegue amamentar até 1 ano, as mamas ficam enfraquecidas e caem. Toda mulher vai ter aí uma mama caída depois de amamentar? Não. Não é verdade. Isso não é verdade.
Pelo contrário, as mulheres que amamentam têm uma chance maior da mama voltar ao normal. Jura? Sim. O ato de amamentar faz com que as mamas regridam para o tamanho normal após o ato de amamentação, com muito mais facilidade do que quem não amamentou. Você imagina aquela mulher que tem leite, não amamenta e aquela mama está grande, pensa que o leite pode ficar parado lá dentro, empedrar, causar infecções, dar problemas de pele, então é muito pior. Então, o ato de amamentar, a chance da mama voltar ao normal é maior. Agora, isso vai depender muito da tendência de cada pessoa. Tem pessoas que têm uma maior tendência à flacidez, depende da idade. Então, é diferente uma mulher de 45 anos que está grávida, uma menina de 18 anos que está grávida. A mama dela, a pele dela, aguenta muito mais esse estiramento e o retorno ao tamanho normal do que uma mulher de 45 anos, que já tem uma queda da mama natural por conta da frouxidão dos ligamentos. Entendi. Agora, para ela assim, prevenir, agora que ela já está amamentando, o uso do sutiã é recomendado? Sim, sem dúvidas. Não pode tirar? Não pode tirar, porque o sutiã mantém a mama que ela não fique pensa. Porque o fato da mama ficar pensa, você está estirando esses ligamentos da mama, você está forçando esses ligamentos da mama. Então ele pode realmente enfraquecer e aí sim a mama fica pensa. Ah, entendi. Então, além de tudo, tem a dica de usar um sutiã que segure, que seja uma proteção. Exatamente. Chegou mais recadinhos aqui. Olha, Camila, um beijo. Eu não tenho bico no seio e não consegui amamentar minha filha mais do que um mês. Pergunte ao doutor se teria alguma solução, possivelmente para um outro bebê, né, para um outro filho. Tem a dica desse trabalho durante o pré-natal para que o bico saia e caso ela queira programar uma próxima gestação, se o bico dela for muito invertido num grau muito grande, fazer uma cirurgia plástica e everter esse bico para poder amamentar normalmente. É possível com cirurgia plástica? É possível com cirurgia plástica você fazer com que o mamilo saia. Sem tirar, sem mexer nessas glândulas? Sem mexer nas glândulas, vai mexer somente no mamilo e colocar ele para fora. Eu não sabia. Então, se ela vai programar uma nova gestação, daria para ela pensar nisso se o grau de inversão desse mamilo dela for muito intenso. Entendi. Caso contrário, uma dica é fazer esse exercício com o sutiã, com a ponta cortada para o mamilo ficar de fora, para que ele comece a sair. Até massagens, onde a mulher pode massagear a mama e espremer esse bico para ele ir saindo, isso antes de estar grávida. Para não aumentar estimular as contrações. Então é isso, mas já é uma dica muito legal. E claro, alguns procedimentos acabam tendo que ser cirúrgicos, não tem jeito. Depende do caso, mas é uma saída. Eu não sabia que era possível, mas que bom que já existe, não é verdade? Um beijinho para você, obrigada pela pergunta. A Thalita mandou uma pergunta legal também, tá? Um beijo. Passar o colostro ou leite materno no mamilo ajuda a hidratar essa região? Ótima lembrança. Ajuda e ajuda muito. Legal. Você não precisa necessariamente comprar o hidratante para passar na mama após o nascimento. O simples fato de você, após cada mamada, passar um pouquinho do próprio leite no mamilo, já ajuda a lubrificar e já é um cicatrizante natural. Porque aquele leite ele é rico em imunoglobulinas, que a mãe está passando para o bebê através da mamada. Legal. Então ele já ajuda a cicatrizar se ela tiver alguma fissurinha, algum machucadinho. Olha que coisa boa. E é nosso, é natural. É natural, muito melhor que qualquer artificial. Muito melhor, que bacana, tá? Então a Thalita, acho que provavelmente já ouviu, colocou aqui como perguntando se realmente era verdade. Então, é verdade, tá? Adorei a pergunta. Um beijo. Chegou mais uma perguntinha da Lucivânia. Lu, beijo pra você. Meu filho já tem 10 meses. Há 3 meses ele parou de amamentar, mas meus seios ainda saem leite. Isso é normal? É o mesmo caso? Mesma coisa. Tem que ir no ginecologista? Tem que ir no ginecologista fazer as dosagens e aí ele vai saber direitinho o que indicar. Certo. Chegou uma perguntinha da outra Tatá. Tatá, um beijo pra você, tô com saudade de você, ela sempre me escreve. É possível que uma gestante continue amamentando seu filho menor ou traz algum prejuízo à gestação? Ih, não entendi, como assim? Sim, eu entendi o que ela quis dizer. Ela estava amamentando o primeiro filho e ficou grávida do segundo. E permanece amamentando o primeiro. Isso é errado. Durante a gestação do segundo. Durante a gestação. Entendi. É errado pelo aquilo que a gente combinou, que o estímulo do mamilo vai estar produzindo prolactina e ocitocina. E essa ocitocina pode levar a contrações uterinas e, eventualmente, vir a ter uma ameaça de aborto ou mesmo trabalho de parto prematuro. Então, o ideal é que, engravidou novamente, suspenda a amamentação do primeiro. Importante também, porque tem muita gente que acaba engravidando concomitantemente. Já emenda uma gestação na outra. Nesse período que falam que é tão perigoso. É perigoso mesmo, logo que tem o nenê? Não é o ideal. Os hormônios estão mais... Os hormônios ainda estão em desequilíbrio, né? Por isso as chances aumentam. As chances aumentam e outra, esse risco de abortamento, se estiver amamentando a outra criança no começo, é muito grande.
Perfeito. Já existe um risco aumentado. Se estiver amamentando, a coisa complica. Vamos falar um pouquinho então da prevenção do câncer de mama, que eu acho que o espaço que a gente tem é algo que tem que ser divulgado mesmo, a gente tem que falar sempre. Por quê? Você estava até me dando uma referência na maquiagem. Hoje é possível se sair e se salvar e ter a vida, né, de volta, uma vida normal, quando você faz o autoexame e detecta o quanto antes esse câncer. Sim, o autoexame é muito importante porque a mulher geralmente frequenta o ginecologista uma vez ao ano. Agora, a mama dela ela pode palpar todos os dias, toda semana. É importante a mulher conhecer a própria mama, porque até uma mama é diferente da outra na mesma mulher. Verdade. Então, se ela conhece a mama e sabe, olha, aqui é um pouquinho mais denso, aqui é um pouquinho mais friável, aqui já é um pouquinho mais endurecido, se aparecer alguma coisa diferente, ela vai detectar. Ela vai ser a primeira a detectar e vai procurar o ginecologista o quanto antes. E, obviamente, fazendo os exames anuais, as visitas anuais ao ginecologista, se for detectado um câncer de mama, vai ser detectado em uma fase muito inicial. E aí nós temos quase que 100% de chance de cura. Então, eu até costumo brincar e falar assim, hoje só morre de câncer de mama quem não faz preventivo, quem não faz acompanhamento ginecológico, porque se fizer, a gente consegue detectar numa fase muito inicial e o tratamento é praticamente 100% de cura. E lembrando, se você vai a algum médico ou alguma médica que não faça o exame, que não pergunte, que não te examine, muda de médico, né, doutor? Sim, é importante em todas as consultas examinar as mamas. Inclusive, nessa mama a gente pode até demonstrar... Vamos mostrar. Que essa mama mostra... O autoexame a mulher deve fazer com uma mão atrás na nuca, de forma que o braço fique levantado e ela vai palpar... sempre a mão uma mão aqui atrás e com outra mão ela vai palpar. Então ela vai palpar primeiramente com a mão espalmada, onde ela palpa toda a mama. Logo na sequência ela vai fazer uma exploração digital, como se estivesse dedilhando mesmo a mama, todos os pontos, inclusive a região de mamilo e areola. E super importante, axila. Porque alguns cânceres de mama crescem na região dos gânglios axilares. Então tem que palpar também a axila. E no final desse autoexame, fazer a expressão desse mamilo nas duas direções para ver se sai algum tipo de secreção. Essa secreção pode ser transparente, às vezes leitosa, às vezes sanguinolenta, tipo sangue. E cada uma significa uma coisa, um tipo de nódulo ou às vezes até um tipo de câncer. Então, a mulher detectando isso, procure o ginecologista imediatamente. Agora, esse autoexame, o que é o ideal? Pelo menos uma vez por semana. No banho, não leva mais do que 1 minuto. E é um autoexame que pode salvar uma vida. E qualquer suspeita, né, sentiu algo diferente, procure o médico imediatamente. Exatamente. Qualquer dúvida, sentiu alguma coisa, mesmo que possa ser um gânglio que confundiu com um nódulo, procure o ginecologista que ele vai saber diferenciar se aquilo é realmente um nódulo de mama ou de repente só um gânglio por qualquer outro fator. Durante a gestação e durante o período de amamentação, a gente continua fazendo essa prevenção, fazendo o autoexame? Sem dúvida. Semanalmente, mesmo estando grávida. A exploração da mama tem que ser feita semanalmente. É super importante, até porque ela pode estar começando a produzir leite mesmo antes do bebê nascer, e aquele leite, de repente, já pode começar a empedrar mesmo antes de começar a amamentar. Então, ela já na palpação começa, muitas vezes, a detectar isso. Não sabia disso? Pode acontecer. Ele pode começar a empedrar antes, então? Não é o comum. Mas se ela já estiver produzindo muito leite, mesmo antes de dar à luz, pode acontecer desse leite parado ali empedrar. Agora, e naqueles casos, agora eu me lembrei disso, de mulheres que começam a ter o leite começa a sair antes do neném nascer, é normal? Sim, pode acontecer. Pode acontecer. Não é o mais habitual, mas também não é nada de ruim. Não é nada mal. Não vai causar problemas. Não vai causar problemas. A mulher só tem que verificar isso e comunicar isso ao seu obstetra para verificar se esse leite não está empedrando ou não. Se tiver tudo ok, só estiver produzindo leite, até em pequena quantidade, que é o comum, não tem problemas. Geralmente começa a produzir em torno de 37, 38 semanas, quando vai chegando nas proximidades do parto. Porque a ocitocina também começa a ser produzida, é a mesma glândula que produz a prolactina, que vai fazer com que o leite desça, então acaba muitas vezes tendo um pouquinho de leite antes. Algumas gotinhas. Exatamente. Bom, doutor Domingos vai voltar daqui a pouquinho para tirar mais dúvidas nossas, porque tem dúvida que não acaba mais. Olha, estão chegando vários recados. Vou perguntar mais uma coisinha que vai dar tempo, essa pergunta é importante. Dizem, né, já ouvi até em palestras de pediatras, já li sobre isso, o começo do leite, o início, quando ele começa a amamentar, é um leite que não tem tantos nutrientes. Então, você tem que amamentar mais tempo, não adianta ficar trocando de mama, porque vai ter o comecinho do leite da outra mama também. Isso é verdade? O que tem o nutriente para engordar o bebê e tudo mais, é um leite depois de 5 minutinhos, 4 minutinhos de mamada? É verdade, a natureza é muito sábia, né? Então, o leite ele passa por algumas fases. Então, aquele primeiro leite que vem é um leite mais ralo, mas é um leite que mata a sede do bebê. Então, daí a necessidade de não precisar dar água
para o bebê até o 6º mês. Logo na sequência, esse leite começa a vir todas as imunoglobulinas, que a mulher está passando o sistema imunológico dela para o filho. E na sequência, no final, é aquele leite mais grosso, que é o leite que alimenta, que é o leite que dá a saciedade do bebê. Entendi. Então, se ela começa a dar de mamar e logo na sequência já tira e põe na outra mama, ele vai estar perdendo alguns nutrientes que estão vindo no final da mamada. Então é importante esgotar a mamada em uma mama e só na outra mamada mudar de mama. E pra gente saber quando esgota, doutor? Ixi, a criança sabe. A criança sabe. A criança, ela larga a mama. Entendi. Ela larga a mama. Mas o ideal é você amamentar em torno de 10 minutinhos e na sequência para, porque em 10 minutos já deu tempo de passar pelas fases do leite e na sequência, quando for amamentar novamente, trocar de mama. Nunca dar a mesma mama para dar tempo dessa mama se restabelecer para uma próxima mamada. Olha só quanta coisa bacana. Agora, para a gente fechar o assunto, para as mulheres que não estão grávidas ou até que pretendem engravidar ou que já tiveram bebês, o cuidado com o seio diário, além, então, do autoexame uma vez por semana, deve ser, então, aquele cuidado de passar creme todos os dias, o uso do sutiã, tem que ter esse cuidado mesmo depois de ter filho? Tem que ter esse cuidado sempre, antes ou depois de ter o bebê. Então, a hidratação das mamas é sempre bom para evitar as estrias, é muito bom também para prevenir problemas de pele e o uso do sutiã também, que evita a queda das mamas pela própria lei da gravidade, o estiramento dos ligamentos da mama, então é super importante. Mesmo ao dormir, vale a pena estar utilizando o sutiã, ainda mais se a mulher tiver uma mama volumosa. E depois da amamentação, vocês voltam ao normal? Em 90% das vezes, sim. A não ser que tenha algum problema, exatamente com os colágenos da pele ou com os ligamentos da mama, pode ser que ela fique mais pensa. Mas aí o próprio ginecologista, junto com o cirurgião plástico, vai poder avaliar e ver a necessidade de estar mexendo isso ou não. E para as mulheres que adoraram, então, esse momento de seios maiores na gestação, no final, depois de tudo isso, eles voltam ao tamanho normal? Costumam voltar, mas algumas mulheres ainda ficam com um pouco de volume e não ficam pensas. Então muitas mulheres falam, bom, depois da gravidez meu seio ficou maior e não caiu. Então ótimo, ficaram felizes. Então tem várias histórias, né? Cada uma passa pelo seu, enfim, pelo seu caso, pela sua história e dizem que muitas mulheres depois disso acabam colocando até a prótese porque gostam bastante dos seios maiores, né? Eu confesso que eu não me acostumei muito não, preferia quando estava menor mesmo, eu não sou das mais, enfim, não sei, cada um, é difícil encontrar mulheres que não gostam aí, né, depois de ficar com os seios maiores, mas eu não me acostumei muito não, por isso que eu te perguntei. Falei, eu prefiro que volte tudo ao normal, né, que volte a ser como era antes. Geralmente volta. Ai, obrigada, doutor. Imagina, como sempre, arrasou. Obrigado foi você, muito Carol. bom. Obrigada por tirar todas as dúvidas. Agradeço as meninas que mandaram mensagens. Continuem mandando. A participação de vocês é muito importante. Quem quiser continuar esse papo com o doutor Domingos Mantelli, que é ginecologista e obstetra, pode acessar o site, mandar e-mail e com certeza vai ter todas as respostas e dúvidas, porque a gente tem que perguntar mesmo, consulte um médico, vá regularmente, é a melhor maneira da gente tirar todas as dúvidas e mantermos aí sempre orientação e informação, nunca é demais. Para entrar no site, www.domingosmantelli, Mantelli com 2 L's e no final, domingosmantelli tudo junto.com.br. Muito obrigada. Obrigado a você, Adorei Carol. Muito. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Para você, para sua esposa, para a família. Família de médicos, gente, já estava me contando. Quantos médicos? 20? 14. 14 médicos na família, que coisa boa. Nossa, que delícia. Tem de muito todas, bom. né? Cada um de uma área. Todas as áreas. Obrigada, doutor. Te espero em 2013. Boa viagem.